Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 ETFs para você comprar e segurar para o resto da sua vida até a sua independência financeira, e no final tem um bônus. Eu vou te mostrar como escolher uma ETF caso você queira escolher uma diferente dessas 5 aqui que eu vou te falar nesse vídeo, beleza? Caso você não saiba o que é uma ETF, eu vou te falar aqui resumidamente. Se você já sabe, pode pular aqui nas marcações de tempo aqui da timeline do YouTube. Mas para você que não sabe o que é isso, ETF é uma sigla em inglês que significa Exchange Traded Fund, que é um fundo que investe em um grupo de ações, seguindo algum critério. Então ele é um investimento passivo, não é uma pessoa que vai estar lá fazendo o seu investimento. Você vai estar falando assim, por exemplo, olha, eu quero investir em empresas dos Estados Unidos. Aí essa ETF passivamente vai investir nessas empresas dos Estados Unidos. Quero investir, por exemplo, em empresas de países emergentes. E aí você vai pegar e investir passivamente nesse grupo de empresas. Quais são as vantagens de você fazer isso? Primeiro que os custos de investir através de ETFs é muito mais baixo do que se você investir em um fundo ativo, onde vai ter uma pessoa ali, exatamente porque não tem ninguém fazendo esse trabalho de você. Ele está simplesmente seguindo um índice e te cobra um preço extremamente baixo. Vou mostrar mais pra frente nesse vídeo como realmente é muito baixo, é quase de graça você investir através de ETFs. Segundo, porque você investir em ações individuais exige mais do investidor, porque você precisa estudar a empresa que você está investindo. Quantas histórias a gente já viu no passado de empresas que pareciam extremamente consolidadas e inquebráveis e depois faliram. Então você precisa ter um conhecimento mais como investidor para você estudar aquelas empresas e saber a hora certa de entrar e sair, acompanhar o noticiário e ter essa preocupação como investidor. Existe muita gente que ganha dinheiro dessa forma, mas isso é uma profissão, ele demanda tempo, demanda estudo, e tanto eu quanto você que está vendo esse vídeo aqui, nós não somos investidores profissionais e nem queremos ser. E hoje a gente tem essa possibilidade de investir de maneira passiva, ter uma rentabilidade muito boa sem ter toda essa preocupação, esse trabalho que um investidor profissional tem. Quando você investe em renda variável, uma forma de você diminuir muito o seu risco é você diversificar em várias empresas. Assim, se uma ou outra tiver um problema, vão ter outras ali que vão estar crescendo, e aí a sua carteira no geral vai ter essa rentabilidade. Só que isso aumenta a complexidade, são mais empresas que você tem que acompanhar, é muito trabalho para uma pessoa que não quer se dedicar, não quer perder tempo com isso. A gente tem que focar no nosso trabalho, que é o que nos enriquece. O investimento para mim e para você tem que ser uma coisa que toma pouco tempo e não vai gerar uma nova preocupação pra gente. Então as ETFs proporcionam isso pra gente. A gente investe de maneira passiva, faz lá o nosso aporte mensal, semanal, seja lá como você preferir, e pronto, deixa lá o nosso dinheiro render e focamos no que interessa para mim e para você. Então agora eu vou falar 5 sugestões de ETFs para você comprar, aportar lá todos os meses rumo à sua independência financeira. Essas ETFs que eu tô falando estão na lista das mais populares ETFs da Vanguard. A Vanguard, junto com a BlackRock, são as duas maiores gestoras de fundos do mundo. Elas gerem um capital maior do que o PIB do Brasil, só para você ter uma noção. Essas 5 ETFs que eu vou falar estão ali na lista das ETFs mais populares. Muita gente investe nessas ETFs e confia nesses índices que eu vou falar aqui para construir patrimônio no longo prazo. A primeira ETF que eu vou falar é a VT, e eu não coloquei aqui ela em primeiro à toa, porque de verdade, se você quer comprar um único ativo, se você chegasse para mim e perguntasse assim, cara, se eu fosse comprar só um único ativo para comprar e segurar pro resto da vida, sem ter que me preocupar com nada, nem gosto muito de investimento, eu só quero um único ativo para comprar, aportar todo mês até a minha independência financeira. Com certeza a sugestão que eu ia te dar é a ETF VT. Por quê? Ela investe de maneira passiva no mundo inteiro, então ela segue o índice americano, segue o índice de países desenvolvidos, o índice de países emergentes. Não tem como você investir de maneira mais diversificada em renda variável do que na ETF VT. Então aqui eu estou no site do ETF Database e vamos ver aqui as informações sobre essa ETF. Eu vou deixar aqui na descrição o link com as informações de todas as ETFs que eu vou mencionar nesse vídeo aqui na descrição. O custo para você investir nessa ETF é de 0,08%. Isso significa que a cada R$1.000 que você investir, você vai pagar 80 centavos por ano. Eu disse, é muito barato mesmo. Aqui quando você clica em Holdings, você consegue ver as top 15 empresas que ela investe. Então ela investe de maneira proporcional. Então, como os Estados Unidos são mais de 50% do mercado de capitais, mais de 50% está alocado nos Estados Unidos e o restante dividido nos outros países. E ela também deixa um peso proporcional ao tamanho das empresas. A gente sabe que hoje a Apple é a empresa que tem a maior capitalização do mundo. Então, mesmo ela investindo em mais de 9 mil empresas, já vou te mostrar aqui em seguida, 3% está em Apple, 2,5% está em Microsoft. E assim vai. A gente vê aqui, ó, nas top 15, a maioria são empresas americanas, mas também tem aqui, ó, Alibaba, que é uma empresa chinesa, tem a Tencent também, que é uma empresa chinesa,
Então a gente vê que é extremamente diversificado. Uma parte bem interessante de ver é essa parte aqui de Holding Analysis Charts. Nessa parte você vê alguns gráficos e entende certinho como que é a alocação dos ativos nessa ETF. 55% nos Estados Unidos, 5% no Japão e assim vai. Aí a gente vê o Brasil aqui, ó. Como eu disse, ela segue a proporção não do PIB do país. A gente sabe que o Brasil está nas top 10 economias do mundo, mas o Brasil na parte de capital, na bolsa de valores, está bem mais para baixo. E uma parte bem importante é essa aqui, ó. São os setores, ó. O maior setor é 16% em finanças, 15% em tecnologia e assim vai. Você consegue ver certinho aqui as informações. Aqui ainda na parte de holdings, descendo um pouquinho mais, você vê aqui, ó, o VT atualmente, esse número ele está sempre sendo atualizado, ele investe em 9.307 empresas. Então você vê que é um ETF bem diversificado. Então o VT você só consegue comprar em uma corretora americana. Por isso, se você quiser investir através de uma corretora brasileira, tem um equivalente brasileiro que é o World 11. O World 11 ele compra o ETF VT, ó. Aqui na página do World 11 tá falando aqui, ó, que ele compra o ETF VT. Com a diferença que você vai ter uma taxa um pouco maior, porque o World 11 ele tem uma taxa que é bem baixa também, mas também tem a taxa do VT, então é uma dupla tributação, mas é bem baixa mesmo. Ainda assim vale muito a pena, caso você não queira abrir conta numa corretora americana, ainda que hoje isso seja muito fácil, né? Você já tem investimentos ali em corretoras brasileiras e quer simplificar, o World 11 é uma excelente ETF para você investir de maneira passiva no mundo inteiro, comprar e segurar até a sua independência financeira. E só antes da gente continuar, quero te pedir para você deixar o seu like. Esse canal acabou de nascer e isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Então me dá essa força, deixa o seu like caso você ainda não tenha deixado, beleza? A segunda ETF que eu quero falar aqui é a ETF mais popular, não à toa ela é popular, porque o próprio Warren Buffett, né, o maior investidor do mundo, sugere que as pessoas invistam no S&P 500 e lá fora tem tantas ETFs que tem várias ETFs que investem no S&P 500, mas a ETF da Vanguard que segue o S&P 500 é o VOO. Então, investindo no VOO, você vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É um índice assim extremamente vencedor, consolidado, já está provado ao longo dos anos. Tem dados da rentabilidade do VOO aí de anos e anos mostrando como realmente a economia americana é uma economia extremamente próspera, e ainda que tenham tido crises lá no ano 2000, 2008, você vê que num período assim de 10 anos, e sempre que a gente está falando de renda variável, a gente sempre está falando de longo prazo, então não que é impossível, né? Pode acontecer. Renda variável, a gente não tem garantia nenhuma, mas até hoje na história nunca aconteceu de numa janela de 10 anos você ter perdido dinheiro. Então, investindo no VOO, ainda que você deu o azar de começar a investir e em seguida ter uma crise, se você comprar e segurar, mantiver os aportes, ao longo do tempo você vai ter um lucro muito bom e você vê como a taxa é extremamente baixa. A taxa para investir no VOO é a menor que tem no mercado, 0,03, ou seja, 30 centavos a cada R$1.000 investido. É muito baixo mesmo. Aqui você vê as top 15 holdings, né? É bem parecido com o VT, porque o mercado americano é muito representativo no mercado de capitais. Então aqui você vê as top 15 holdings. A gente vê aqui que são 500 empresas. Tem 508 porque algumas empresas têm duas classes de ações e aí ele investe nessas duas classes. Por exemplo, a Google aqui, ó, Alphabet está 2 vezes, né? Então é por esse motivo que dá um pouquinho mais de 500, mas é o S&P 500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E vindo aqui no gráfico de setores, a maior parte é em tecnologia, porque as empresas de tecnologia cresceram muito, né? Como ele investe proporcionalmente no tamanho das empresas, e as empresas de tecnologia como Apple, Google, Amazon, Facebook são empresas que cresceram demais. Elas fazem parte hoje de mais de 20% do índice, tá? Em empresa de tecnologia, mas da mesma forma ele é bem diversificado em vários setores. E se você quiser investir no S&P 500 através de uma corretora brasileira, o equivalente no Brasil é o popular IVVB11. O IVVB11 de longe é a ETF mais popular no Brasil e não é à toa. O IVVB11 eu acredito que é uma das melhores coisas que você pode comprar na bolsa brasileira, é o IVVB11. Eu falo nele praticamente todos os vídeos aqui do canal e não tem como não falar de uma coisa tão eficiente como essa. Você comprando um único ativo na sua corretora do Brasil, você está atrelando seu dinheiro ao dólar e ao S&P 500 e no longo prazo você vai ter assim uma rentabilidade incrível. E a gente pode ver isso aqui, ó, descendo um pouco aqui, ó, a gente vê o retorno líquido nos últimos anos, ó. Só em 2018, que é um ano mais fraco da bolsa americana, subiu 10%, mas perceba as rentabilidades, teve, por exemplo, 2020 foi 50%, porque o índice americano foi muito bem e o dólar se valorizou muito em relação ao real. Essa é que é a beleza de você investir aqui no Brasil no índice americano, porque além de você estar atrelando seu dinheiro a um índice extremamente próspero e vencedor, você está atrelando seu dinheiro a uma moeda
queda forte, então você no longo prazo vai ganhar 2 vezes. Então hoje a cota do IVVB11 está R$ 261 reais. Para algumas pessoas que às vezes estão querendo começar a investir, quer começar a investir com valor menor, uma outra possibilidade de você investir no índice americano através de corretoras brasileiras é investindo aqui no BIVB39, que é uma BDR de ETF. É basicamente a mesma coisa, a diferença é muito pequena entre uma BDR de ETF e uma ETF em si. E hoje a cota do BIVB39 é R$ 60,45. Então assim, com R$ 60 você já consegue entrar nesse mercado. É realmente um investimento muito bom você investir no S&P 500. E aí eu quero saber de você, o que você prefere? Você prefere investir só através de ETFs, ou você pega empresas individuais, ou você gosta de fazer uma mescla entre os dois? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A terceira ETF que eu quero falar aqui é o VTI. O VTI, diferentemente do VU, que segue as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o VTI ele investe somente nos Estados Unidos também, mas ele investe em todo o mercado americano, tanto nas 500 maiores, mas também em todas as mid caps, nas small caps. Então vamos ver aqui, ó, a taxa é a mesma do VU, 0,03, muito baixa. Quando você vê em holdings aqui, as primeiras são as mesmas do VU, né, porque são as maiores empresas dos Estados Unidos. Só que quando você desce aqui, você vê que ele não investe somente em 500 empresas, ele investe em 4.102 empresas. E aí quando a gente vem aqui nos gráficos, a gente vê que ele tem sim a maior parte em large caps, né, empresas grandes, 87%, mas ele também tem 9,75 em mid caps e 2,5 em small caps. Então se você quer ter uma posição neutra no mercado americano, não somente no S&P 500, mas no mercado completo, englobando muito mais empresas no índice, então vai ser uma coisa muito mais diversificada, também com small caps e mid caps, caso você goste disso, o VTI é uma excelente ETF para você investir. Quando a gente olha aqui no Google Finanças, por exemplo, nos últimos 5 anos, a linha azul é o VU e a linha amarela é o VTI. Elas andam praticamente juntas uma com a outra, a taxa das duas é igual, então é uma questão mesmo de preferência. Se você quer ter um índice ainda mais diverso com empresas menores, VTI. Se você quer só o S&P 500 mesmo, VU, e aí fica ao seu critério. O VTI atualmente é a ETF mais popular da Vanguard, então investindo no VTI ou no VU, você vai estar investindo no mercado americano, que dispensa comentários. É um excelente investimento você diversificar um pouco no mercado americano e no dólar. E se você quiser um equivalente ao VTI em corretoras brasileiras, é só você comprar o BDR de ETF BITO39, BITO39. A quarta ETF que eu quero falar aqui é a Vexus, a VXUS. O que ela faz? Ela investe em todo o mercado global, menos nos Estados Unidos. Então é uma forma de você personalizar o seu portfólio. Por quê? Se você comprar o VT, você vai estar comprando o mundo inteiro, só que você não tem controle qual a porcentagem vai estar nos Estados Unidos e qual a porcentagem vai estar em países de fora dos Estados Unidos. Porque quando a gente olha aqui os gráficos do VT, a gente vê que 55% está nos Estados Unidos e os outros 45% estão no mercado internacional. Então tem gente que não gosta do VT porque ela quer ter, por exemplo, uma participação maior no mercado americano. Vamos supor que você queira ter 80% em Estados Unidos e 20% em fora dos Estados Unidos. Então com o VT você não vai conseguir fazer essa personalização. Agora com o Vexus, junto com o VU ou o VTI, você já consegue. Então vamos supor que seja 80-20 que você queira. Aí você coloca lá 80% no VTI, pega o mercado americano completo, 20% em Vexus e pronto. Você vai ter a mesma posição praticamente do VT, só que você conseguiu personalizar. Então aqui na página do Vexus a gente viu que ele tem 0,08. Todas as ETFs da Vanguard são muito baratas. Aqui, ó, as maiores empresas que ela investe, ó, Alibaba, Tencent, ó, empresas extremamente conhecidas da gente, ó, Nestlé, Samsung, Toyota, AstraZeneca. A gente ouviu falar bastante agora dessa empresa por causa da vacina. E olha isso, o Vexus investe em 7.693 empresas. Aqui a gente consegue ver cada país que ele investe e a sua posição. O Brasil tá aqui, ó, com 1% nesse índice. Então o Vexus é sim uma possibilidade. Eu não gosto do Vexus assim, só o Vexus. Eu acho que não tem como ignorar o mercado americano. Então o Vexus eu acho que é mais para quem quer fazer essa personalização. Muita gente investe só nos Estados Unidos, né? Compra só o S&P 500 e deixa lá para sempre. Para quem quer ter posição também fora dos Estados Unidos, aí tem o VT, sem personalização, e para quem quer personalizar o peso de Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, o Vexus é uma ótima opção. E dessas 5 ETFs que eu tô falando aqui, o Vexus é o único que eu não encontrei um equivalente em corretoras brasileiras. Mas você pode fazer essa personalização de outra forma. Vamos supor, se você quiser só Estados Unidos,
É simples, só o IVVB11. Se você quiser o mundo inteiro com um único ativo, você pega lá o World 11. Agora, se você quer ter posição fora do Brasil, mas você quer um peso maior nos Estados Unidos, aí você pode comprar o World 11 junto com o IVVB11, entendeu? Você deixa, por exemplo, 50-50. Aí, ao invés de você ter 60% dos Estados Unidos, você vai estar colocando uma segunda camada em Estados Unidos. Aí você vai estar aumentando a sua posição em Estados Unidos dessa forma. E o último ETF que eu quero falar aqui é o VNQ, porque tem muita gente que gosta de investir em real estate, né, em imóveis. Então, se você quiser investir nos REITs, né, que é equivalente aos fundos imobiliários, só que lá dos Estados Unidos, de maneira neutra, em vez de pegar REITs individuais, como se fossem ações, se você quiser investir em todos e através de uma única ETF, essa ETF é o VNQ. E se você quiser pegar a ETF que investe nos fundos imobiliários do resto do mundo, exceto os Estados Unidos, é o VNQI. O VNQ já tem uma taxa um pouquinho maior, 0,12, ainda assim é muito pouco, né? A cada R$1.000, R$1,20 por ano, é muito pouco. Quando você vem aqui em holdings, você vê que são os maiores REITs americanos, né? O American Tower, o Prologis, todos os principais REITs aqui. No total, ele investe em 169 REITs e aqui com uma única ETF você está se expondo ao mercado de imóveis dos Estados Unidos, que a propósito, no último ano, o VNQ, que é a linha amarela aqui, rendeu mais do que o S&P 500. Não é sempre que isso acontece, nos últimos 5 anos o S&P 500 rendeu mais do que o VNQ, mas é uma forma de você diversificar. Muita gente gosta de se expor a imóveis, então tá aqui o VNQ como uma ótima possibilidade para você. Então agora um bônus aqui, caso você queira escolher uma ETF diferente, pô, legal essas ETFs aí que você falou, mas eu queria uma diferente, de um lugar específico do mundo, você consegue filtrar aqui pelo ETF Screener aqui do ETF Database. O link também tá aqui na descrição do vídeo e eu vou te mostrar bem rápido aqui como essa ferramenta aqui é muito interessante. Então, quando você vem aqui em Asset Class, marca aqui Equity, e aí você consegue fazer vários filtros bem legais aqui, ó. Filtrar por Large Caps, Small Caps, vamos supor que você quer uma ETF exclusiva de Small Cap de algum lugar do mundo. Você pode filtrar aqui. Região, é muito interessante isso aqui. Você consegue vários filtros muito bons aqui. Uma coisa que eu acho interessante é vir aqui em atributos e tirar aqui a opção de Leverage. Aqui são as ETFs que são alavancadas. É que o mercado americano ele tem vários tipos de ETFs. Tem ETFs que você aposta contra o índice. Você acha que o índice americano vai cair. Você vai lá e aposta, se o índice cair, você ganha. Tem ETFs que são alavancadas. Então, se subir, sobe 3 vezes mais, mas se cair também cai 3 vezes mais. Isso aqui definitivamente não é para comprar e segurar, isso aqui é para quem faz trade, então a gente não quer isso. Para a maioria das pessoas isso aqui não é interessante, então aqui marca não, aí já vai sair essas ETFs alavancadas do seu filtro. E aqui, por exemplo, ó, Brand, isso aqui é bem interessante, olha a quantidade de empresas que tem ETFs listadas na bolsa americana, porque como são muitas, eu vou filtrar aqui pela Vanguard, que eu dei o foco aqui nesse vídeo, mas por exemplo, você pode colocar só iShares, são as ETFs da BlackRock. A BlackRock tem 245 ETFs, mas eu vou tirar a iShares e vou colocar aqui, ó, só Vanguard, são 60 ETFs. E aí subindo aqui, ó, nessa primeira guia aqui, Overview, ela dá um resuminho, então a gente pode, por exemplo, aqui, ó, filtrar por capitalização, por quanto essa ETF tem investido dentro dela. Então você vê aqui, ó, que as duas ETFs mais populares é o VTI e o VU, que eu falei nesse vídeo aqui. Então aqui, ó, por exemplo, tem o VEA, que você vai estar investindo só em países desenvolvidos, então é Japão, países da Europa Ocidental, como Alemanha, Inglaterra, Itália, esses aí. Aqui, ó, um pouquinho mais para baixo tem o VWO, países emergentes, aí é Brasil, Rússia, China, os países que são emergentes. Então aqui nesse filtro você consegue personalizar um pouco melhor a sua carteira e encontrar a ETF que você deseja. Então era isso, e para finalizar vou deixar esse vídeo aqui para você dar uma olhada, que é o vídeo onde eu falo por que eu acho loucura você focar os seus investimentos só no Brasil. Não que você precisa focar 100% fora do Brasil, mas deixar só no Brasil tem um risco bem grande que nem todo mundo entende. Então nesse vídeo eu explico certinho aqui que por que não vale a pena correr esse risco. Beleza? Falou, abraço!